Boa tarde a todos. O meu nome é Helena Correia e estou aqui hoje então como responsável pelas licenciaturas em Economia e em Gestão da Católica Porto Business School. Comigo tenho a professora Joana César Machado, que é coordenadora das licenciaturas em Economia e Gestão, e tenho também a professora Luísa Ana Coreta Correia, que é, então, co-coordenadora da dupla licenciatura em Direito e Gestão. Mais tarde, juntar-se a nós a professora Ana Lourenço, que é também co-coordenadora desta dupla licenciatura. Portanto, para além disso, hoje temos ainda connosco duas alunas, a Helena Valente e a Ana Lia Santos. São duas alunas que acederam aqui a juntar-se a nós e a prestarem aqui o seu testemunho relativamente à sua experiência connosco, com as nossas licenciaturas. Bom, eu iria então começar a apresentação das licenciaturas e para isso iria partilhar aqui uns slides para me apoiarem aqui na apresentação. Ora, aqui estão eles. Bom, então iríamos passar à apresentação destas licenciaturas. Ora, desculpem, só estava aqui a tentar pôr isto em ordem. Bom, então nós estamos aqui para lhes apresentar então as licenciaturas. As licenciaturas, portanto, nós temos uma licenciatura em Economia e temos uma licenciatura em Gestão. Portanto, estas duas licenciaturas são duas licenciaturas que, como irão ver, portanto, andam em paralelo até certo ponto do plano e depois divergem, como irão também ver, tem as suas vantagens. Para além disso, a nossa licenciatura em Gestão tem um programa a que chamamos dupla licenciatura, que, portanto, acaba por resultar de uma parceria com a Escola de Direito e que, também, a Escola de Direito também aqui da Universidade Católica, e que, portanto, se trata então de um programa de duas licenciaturas, uma licenciatura em Direito e uma licenciatura em Gestão, portanto, mais estendidas no tempo, mas que depois irão então aqui ouvir as minhas colegas a falar dela. Portanto, vamos agora centrar-nos então nas licenciaturas em Gestão e em Economia. Portanto, mas antes disso, e queria só dar-lhes a conhecer portanto, o reconhecimento que têm então as nossas licenciaturas e a nossa escola, portanto, quer a nível nacional, quer também a nível internacional. Portanto, nós acreditamos que as nossas licenciaturas, de facto, têm algumas particularidades, não são iguais às outras licenciaturas que encontram noutras instituições. Portanto, têm um conjunto de vantagens, mas, portanto, iria então agora falar-lhes então do seu reconhecimento. Portanto, nós aqui na Católica Porto Business School, na CPBS, temos vindo a investir nesta questão do reconhecimento, nomeadamente através das acreditações que temos vindo a conseguir. Portanto, estas acreditações são acreditações internacionais e nós conquistamos-las, nomeadamente então a acreditação EQUIS, que é uma acreditação muito, muito importante para nós. É uma acreditação que foi dada a toda a escola e nós fomos, de facto, aqui a primeira escola do norte de Portugal a consegui-la. Portanto, esta acreditação é uma acreditação que é dada a relativamente poucas escolas pelo mundo fora. Portanto, existem milhares de business schools e o número de business schools com esta acreditação reconhecida desta forma são cerca de 180 e nós somos uma delas. Portanto, isto é de facto uma chancela que se revela importante em termos de reconhecimento do curso e que é para os alunos toma particular importância quando terminam o curso e depois pretendem ingressar num segundo ciclo de estudos. Bom, nas
licenciaturas, então, nós temos algumas particularidades no que toca à experiência de ensino e ao plano de estudos. Portanto, o que é que acontece? Nós temos então aqui um conjunto de disciplinas que são comuns ao curso de Economia e ao curso de Gestão durante o primeiro ano, e isto reflete-se como vantagem, reflete-se numa vantagem para os alunos, como? Isto, então, permite aos alunos adiar a sua escolha entre a economia e a gestão até ao final do primeiro ano. E, portanto, isto permite fazer, então, uma escolha mais consciente, depois de terem tido disciplinas como microeconomia, macroeconomia, introdução ao estudo da empresa, o aluno dos nossos cursos de Economia e Gestão já consegue, então, no final do primeiro ano, tomar uma decisão mais consciente, mais informada, quanto depois ao curso que pretende seguir. Nós, de facto, aquilo que acontece então é que temos, como podem ver, neste primeiro ano, portanto, depois isto no final aqui neste terceiro semestre que é apresentado, as disciplinas, como podem ver, começam já a divergir, e então, a partir daí, naturalmente, depois os planos tomam as especificidades relativas à economia e relativas à gestão. Bom, relativamente então aqui às disciplinas que estão apresentadas, e agora só fazer aqui um breve parênteses. Portanto, nós, como podem ver aqui, têm disciplinas das mais variadas, portanto, disciplinas quantitativas, como a matemática, a micro e a macroeconomia, e têm também aqui algumas disciplinas para as quais eu gostava de chamar a atenção, que são disciplinas que são que têm características mais distintivas no que se refere, então, aos nossos cursos, que são, por exemplo, as disciplinas de Filosofia Social e Ética e a disciplina de Sociologia. Isto porquê? Porque, de facto, entendemos que a nossa filosofia de preparação de futuros gestores e de futuros economistas passa muito por ensinar a olhar para a sociedade e a refletir sobre o papel do gestor e do economista nessa mesma sociedade. E, de facto, surgem aqui estas disciplinas como disciplinas que privilegiam esse tipo de reflexão crítica sobre, então, o futuro papel dos nossos estudantes na sociedade. Portanto, seria aqui esta particularidade, então, que caracteriza os nossos cursos relativamente, então, ao primeiro ano. Claro que nós desenvolvemos com os alunos competências técnicas e competências científicas. Temos ainda outra particularidade, que é, então, o foco no desenvolvimento de competências transversais, aquilo que conhecem normalmente como soft skills. Portanto, nós há mais de 10 anos que temos vindo a desenvolver um projeto de formação, e este projeto, nomeadamente, recebeu um prémio, uma referência particular por parte da OCDE, e é um projeto que passa por, em cada ano das nossas licenciaturas, os nossos alunos terem uma disciplina a que chamamos projeto, que são cadeiras muito práticas, que são cadeiras ancoradas naquilo a que são as cadeiras científicas aprendidas, e que, como um todo, portanto, formam um todo, um pacote global de formação nestas soft skills, então, envolvendo também competências técnicas e competências científicas. Portanto, nestas disciplinas, então, os alunos são convidados a desenvolver competências de pensamento crítico e de argumentação, nomeadamente em projeto multidisciplinar 1, que é aquela disciplina que vem ali no segundo semestre, a laranja, portanto, no plano do primeiro ano já. Portanto, é uma disciplina em que os alunos são convidados a desenvolver, então, competências, a fazer debates, e para progredirem na disciplina têm, de facto, que desenvolver esta competência do pensar. Portanto, nós começamos, então, o projeto multidisciplinar 1 com o foco no pensar. No segundo ano, passamos, então,
para o comunicar. Portanto, projeto multidisciplinar 2 é a disciplina de projeto do segundo ano, portanto, em que se pretende que os alunos desenvolvam, sobretudo, competências de comunicação oral e escrita, portanto, fazem muitas apresentações em português, apresentações em inglês, não só para docentes da disciplina e da escola, mas também para colaboradores que, portanto, vêm de organizações e de empresas e que se juntam a nós para, de facto, melhorarmos e fazermos aqui e ajudarmos os nossos alunos a desenvolver estas competências. Portanto, nesta disciplina, Projeto Multidisciplinar 2, também se põe o foco, então, nas competências de trabalho em equipa, trabalho de grupo, portanto, em que, para mimetizarmos o que acontece, então, no mercado de trabalho, aquilo que fazemos é criar grupos formados aleatoriamente e, ao longo do semestre, estes grupos têm de vencer uma série de desafios enquanto estudam um setor industrial. E assim vão desenvolvendo simultaneamente competências técnicas e competências científicas. Isto é uma cadeira normalmente que é muito exigente, mas é muito apreciada e, de facto, os alunos nesta disciplina sentem que melhoram significativamente todas estas competências que são o foco, então, da disciplina, portanto, as competências de comunicação e trabalho em equipa. No final desta disciplina, os alunos, portanto, alguns alunos e alguns grupos são distinguidos numa sessão que chamamos finalíssima, portanto, com alguma formalidade, em que convidamos, portanto, empresas para estarem presentes nas apresentações dos alunos, e os alunos, então, são distinguidos com a possibilidade de acederem a estágios, portanto, curriculares, que depois podem ser utilizados, nomeadamente na disciplina de projeto final. Portanto, a disciplina de projeto final é a disciplina que termina esta trilogia das disciplinas de projeto. Portanto, a disciplina de projeto final é focada no agir, é mais próxima ainda do mercado e das organizações e das empresas, do mercado de trabalho, portanto, tem aqui, então, termina este pensar, comunicar e agir, que é, então, o lema das disciplinas de projeto, portanto, projeto multidisciplinar 1, 2 e projeto final. Nesta disciplina de projeto final, de facto, há a possibilidade dos alunos fazerem projeto final estágio, em que os estágios que são realizados previamente à realização da disciplina são depois, portanto, objeto de análise, de estudo e culminam numa apresentação, numa demonstração das competências desenvolvidas durante esse estágio. Claro que há outras modalidades de projeto final, nomeadamente, então, projeto final Economia de Gestão e projeto final Plano de Negócios. Portanto, são as 3 modalidades de projeto final. Bom, mas isto, claro, são então as tais marcas distintivas do nosso plano curricular. Para além disso, temos outras marcas que gostava então aqui das quais gostava então aqui de lhes falar. Portanto, os nossos cursos são ministrados em português e em inglês. De facto, nós, portanto, em cada semestre, os alunos têm pelo menos uma disciplina em inglês, portanto, fazemos questão que assim seja, e fazemos isto porquê? Porque o mercado de trabalho conta que os licenciados dominem o inglês à saída da universidade. Portanto, à saída da universidade, os recém-licenciados não podem estar com a preocupação de se formarem numa língua como o inglês. E, portanto, nada melhor, então, do que investir ao longo dos 3 anos num consolidar e numa melhoria destas competências de língua inglesa. Portanto, é esse a nossa perspectiva, é esse o esforço que fazemos é nesse sentido, é sempre no sentido de munir os nossos licenciados com as melhores ferramentas. Portanto, ao longo destes 3 anos, os alunos têm então a possibilidade de connosco melhorarem esta competência.
Para além disso, temos ainda a possibilidade, para quem assim o desejar, temos a possibilidade de oferecer ao aluno portanto, fazer todas as disciplinas exclusivamente em inglês, portanto, todo o curso ser realizado em inglês para os alunos que assim o desejem. Ora, claro que tudo isto, de facto, é muito importante, mas estar na universidade não é só isto. Nós temos atividades extracurriculares, que fazemos questão de oferecer aos alunos, nomeadamente em dias como este, em que temos, então, por exemplo, um jogo de futebol. Se estivéssemos na universidade, teríamos, e em tempos normais, teríamos um ecrã para termos os alunos a conviver, para termos a oportunidade, de facto, de viver o ambiente universitário tanto quanto possível, e será sempre esse o nosso compromisso, assim o contexto nos permita. Mas, claro que temos também, então, as nossas associações, temos a Associação de Estudantes, a AECPBS, que promove atividades extracurriculares para os nossos alunos e da qual os nossos alunos, qualquer um dos nossos alunos pode de facto fazer parte. Temos, para além disso, um conjunto de clubes que são então constituídos também por alunos da nossa escola. Nós temos o Católica Junior Consulting, que é então uma junior empresa, à qual também podem então pertencer. Temos o Catholic Investment Club, portanto, que é um clube focado, então, particularmente nas finanças, promove encontros com docentes e pessoas de outras instituições, para aprofundar, então, a formação na área das finanças. Temos também o recentemente formado, o Catholic Consulting Towards Change Club. Portanto, este clube é focado em serviços de consultoria, a organizações com impacto social, portanto é um foco numa perspectiva mais social e, naturalmente, foi aqui um clube criado pelos alunos da CPBS. Depois temos ali a Católica Solidária, portanto a CASO. A CASO não é uma iniciativa exclusiva dos estudantes da CPBS, é transversal às outras escolas da Católica Porto, mas tem, naturalmente, ou está aberta à integração de qualquer aluno. Portanto, qualquer aluno que goste de voluntariado e que pretenda fazer voluntariado pode, então, juntar-se à CASO, e é muito, muito bem-vindo. Para além disso, e também como experiência aqui universitária, nós temos então a possibilidade de oferecer, naturalmente, a experiência internacional, que é uma experiência que, de facto, cada vez mais os alunos procuram. Portanto, nós temos sempre... ou teríamos sempre várias dezenas de alunos em mobilidade. Infelizmente, o ano passado foi mais limitado pelas razões que todos conhecemos, mas neste momento temos já alunos a sair e a inscreverem-se em programas de mobilidade internacional, nomeadamente no plano Erasmus, e a sair não só para a Europa, mas também para outros destinos, para outras geografias, como a América do Norte e do Sul, para o Japão, para a Coreia do Sul, para a Argentina, nomeadamente. Portanto, o acesso a programas, a este tipo de programas, está aberto a todos aqueles que pretendam, mas, claro que o acesso à escolha que cada aluno, ou à preferência de cada um, estará condicionado pelas notas, não é? Portanto, quem tem melhores notas terá mais garantia de ficar colocado nas opções que escolhem em primeiro lugar. E eu faço aqui questão de fazer esta referência, de facto, para os motivar desde cedo
a empenharem-se então aqui na vossa licenciatura, para aqueles que escolham naturalmente juntar-se a nós. Portanto, esta experiência de mobilidade internacional é de facto uma experiência muito interessante e naturalmente que traz, traz um desenvolvimento pessoal, não só curricular, mas é uma experiência pessoal também de muito valor. Portanto, para aqueles que pretendam ter esta experiência, naturalmente podem tê-la connosco. Mas nós temos também mobilidade incoming, portanto, naturalmente que os nossos alunos no campus convivem com outros alunos cada vez mais, portanto, os nossos alunos incoming são em número significativo e neste momento sentimos também um grande crescimento na procura de alunos internacionais. Portanto, nós temos alunos a candidatarem-se aos nossos cursos, alunos norte-americanos, temos alunos europeus, temos alunos belgas, temos suecos, portanto, nós temos de diversas geografias também alunos que procuram juntar-se a nós. Portanto, a experiência de campus compreende também o contacto com estes alunos, portanto, em sala e, portanto, aqui com a oportunidade de conhecermos também outras experiências, outras nacionalidades no campus. Ora, temos bolsas de mérito à entrada, portanto, para os melhores alunos que se candidatem aos cursos de Economia e de Gestão, e depois temos bolsas de continuidade. Portanto, as bolsas de continuidade significa, então, que um aluno que tenha uma bolsa, consiga uma bolsa à entrada, que acaba por ser uma bolsa de mérito de desempenho de secundário, pode fazer o curso connosco com uma bolsa, portanto, fazer todo o curso com bolsa e, portanto, sem o pagamento das propinas. Temos também prémios de mérito no final do curso e temos, naturalmente, também bolsas sociais que são, portanto, bolsas que são geridas não pela escola, mas são geridas de forma centralizada pelo Centro Regional do Porto da Universidade Católica. Relativamente então à nossa ligação às empresas, eu já lhes falei de facto que nós, portanto, temos connosco e nos nossos júris de projeto final, nós temos sempre, portanto, ou vamos tendo ao longo do curso connosco representantes de empresas, portanto, nós consideramos que é muito importante estarmos próximo do mundo organizacional em geral, mas em particular do mundo empresarial, e portanto, incentivamos então a tal realização de estágios, nomeadamente oferecendo prémios, como prémio de desempenho nas disciplinas de projeto multidisciplinar, portanto oferecemos como prémio de desempenho estágios curriculares, isto porque de facto os alunos beneficiam muito também por esta experiência. Portanto, isto relativamente, então, a estas disciplinas, portanto, nós incentivamos, de facto, aqui que os alunos façam estágios e depois, se pretenderem usá-lo como base da realização do seu projeto final, está ótimo. Ora, depois nós somos, de facto, então, fruto da proximidade aqui que cultivamos com os empregadores. Nós temos elevadas taxas de empregabilidade que são, de facto, uma referência da nossa escola e uma medida do nosso sucesso. Mas eu gostava para lhes falar desta questão da empregabilidade, eu gostava de passar a palavra à minha colega, a professora Joana César Machado, que lhes irá falar deste futuro que se estende depois das nossas licenciaturas. Joana, se estiveres aí, eu vou parar aqui a partilha da tela. Obrigada. Obrigada, Helena. Boa tarde a todos. Como a professora Helena Correia disse, o meu nome é Joana César Machado, sou coordenadora das
licenciaturas em Economia e Gestão, e realmente eu acho que é uma questão que imagino que vos preocupa muito, agora que que vão entrar na faculdade, a questão da empregabilidade e em que é que irão trabalhar no futuro. E como a professora Helena dizia, a taxa de empregabilidade dos nossos alunos, quer das licenciaturas em Economia, quer das licenciaturas em Gestão, é muito, muito elevada, próxima dos 90%, de acordo com os últimos dados que nós temos, que são de dezembro de 2020, para a geração dos diplomados que terminou licenciados que terminaram em 2018, 2019 foi de quase de 88%, e para os 2017, 2018 de 88%. E o que também é importante é que cerca de 92% dos nossos licenciados, é muito importante, trabalham na sua área de formação. E neste estudo que a Católica Porto Business School faz regularmente junto dos antigos licenciados, dos alunos que licenciaram recentemente, concluiu-se também que a maior parte dos licenciados, quer em Economia, quer em Gestão, concorda completamente que a sua formação na Católica contribuiu em muito para o trabalho que exercem atualmente, e que a atividade que exercem agora corresponde à sua área de formação. Além do mais, eu acho que um dado que também é muito importante é que a maioria dos licenciados concordam que sentem estabilidade e segurança na sua atividade profissional, e que o curso os preparou muito bem para as tarefas que lhes atribuíram. Por isso eu acho que estes são dados que são muito positivos. Em termos de setores de atividade, que eu acho que é algo que também vos interessa, em relação aos diplomados da geração 2017-2018, o setor que se destaca em geral, quer para a Economia, quer para a Gestão, é o setor da consultadoria, auditoria e estudos. Se nós distinguirmos entre os licenciados de Gestão e de Economia, no caso dos de Gestão, 27% estão em auditoria, 16% em banca, corretoras e seguros, depois cerca de 11,5% na indústria e 16% no comércio e distribuição. Em relação aos licenciados em Economia, 25% estavam a trabalhar a banca, corretoras e seguros, depois 19% em outras atividades de seguros e 13% ou quase em auditoria, consultoria e estudos, que são de facto estes dois setores de atividade que se destacam, mas também vemos que cada vez mais alunos têm vindo a exercer funções ligadas a serviços, os mais variados tipos de serviços. Em relação à dimensão das empresas ou organizações em que os nossos licenciados trabalham, a maioria trabalha em empresas com mais de 250 trabalhadores, o que já pode ser considerado empresas com uma dimensão bastante razoável. Como estamos a falar de licenciados que terminaram o curso há relativamente pouco tempo, o que nós vemos também é que a maior parte trabalha no Grande Porto. Por exemplo, no caso dos alunos que têm mestrados da Católica Porto Business School, aí nós vemos que já há uma proporção maior de alunos que estão a trabalhar já fora do país, ou por vezes em Portugal, mas na área de Lisboa. Por isso eu acho que todos os dados relativos à empregabilidade são extremamente favoráveis e fazem, sem dúvida, com que a Católica Porto Business School se destaque. Muito obrigada, Joana.
Muito obrigada. Ora, eu agora ia passar então a palavra à professora Luísa Anacoreta para nos falar um bocadinho da dupla licenciatura, porque penso que também será do interesse de muitos dos participantes nesta sessão. Luísa, por favor. Muito boa tarde a todos. Começamos bem esta sessão com a vitória de Portugal com 3-0, por isso estamos todos de parabéns, é um bom início do nosso campeonato, por isso é um bom dia para apresentar aqui os nossos cursos. Eu estou aqui como coordenadora da dupla licenciatura em Direito e Gestão. Como o nome indica, são duas licenciaturas, é uma dupla, até podia-se dizer dupla. São duas licenciaturas, não é uma dupla licenciatura, mas sim são duas licenciaturas, uma em Direito e outra em Gestão. E são feitas em simultâneo, por isso é como se estivessem inscritos nas duas licenciaturas e estão a fazer as duas em part-time, chegam ao fim com duas licenciaturas, claro, com um bocadinho mais de tempo do que seria se fosse só uma, e por isso a dupla licenciatura tem a duração de 5 anos. Este programa é um programa que junta todas as competências que se adquirem para ser licenciado em Direito, é um programa que passou pela aprovação no Conselho Científico da Faculdade de Direito e, simultaneamente, permite obter todas as competências para ser considerado licenciado em Gestão, ou seja, teve também aprovação no Conselho Científico da Católica Porto Business School. É um programa, digamos, exigente. Os alunos que se candidatam à dupla licenciatura em Direito e Gestão têm que entrar na Faculdade de Direito e entrar no curso de Gestão e Economia. Como sabem, a candidatura é única aos dois cursos, como já explicou a professora Helena Correia. Por isso, para entrar na dupla licenciatura, terão que ter a matemática A feita, porque terão que entrar no curso de Gestão também, como foi dito. A dupla licenciatura é um pouco exigente, tem deixado alunos por entrar, aliás, como os restantes cursos da Católica Porto Business School, significa que tem que ter uma média elevada, assim tem sido nos anos anteriores. Os alunos têm aulas em conjunto, algumas aulas são em conjunto com alunos de Direito, outras aulas são em conjunto com alunos de Gestão e outras aulas são apenas a turma, tem sido única da dupla licenciatura. Eu aqui vou pôr no bate-papo o meu e-mail, porque é um curso que tem, em geral, suscitado algumas questões e costuma necessitar de esclarecimentos adicionais e por isso poderão me contactar. O meu nome é Luísa Anacoreta, o e-mail é o que eu coloquei agora, estou completamente disponível para, enfim, tirar dúvidas, quer hoje, a minha colega Ana Lourenço deverá estar a chegar e a juntar-se a nós também para ajudar no esclarecimento de dúvidas, quer por e-mail, poderão enviar para esclarecimentos adicionais. Creio que é isto, Helena, que se pretendia nesta fase. Poderemos depois estar aqui para responder a perguntas mais concretas. Ok, muito obrigada, Luísa. Ora, portanto, eu agora, antes de passar a palavra às nossas alunas, à Helena e à Ana, eu ia só fazer-lhes aqui uma breve, levá-los a passear no nosso site para lhes mostrar onde podem ter acesso a todas as informações de que precisam para se candidatarem e informações que naturalmente os ajudem a decidir e a conhecer, os ajudem a conhecer a escola e a decidir a juntar-se a nós. Portanto, e então aqui... Bom, eu penso que estarão nesta altura a ver o nosso site. Portanto, isto é o portal da Universidade Católica de Porto. Neste portal nós temos acesso à página da Católica Porto Business School. Portanto, a Business School, podem aceder por aqui.
eu vou só abrir, mas não seria propriamente esta página que queria mostrar. Portanto, aqui então têm acesso à informação sobre as nossas licenciaturas e todos os programas da escola. Portanto, tem aqui o anúncio do Open Day e temos aqui todas as informações, relativas então às nossas licenciaturas. Bom, mas portanto, o foco hoje seria, portanto, isto é então a página das licenciaturas, mas no entanto o foco hoje, aquilo que lhes queria realmente dar a conhecer seria portanto, a nossa página de candidaturas. Na nossa página de candidaturas, portanto, podem portanto, clicar aqui. As candidaturas, portanto, a candidatura à economia, a candidatura à gestão, portanto, acaba por ser a mesma, portanto, eu penso que será por aqui. Não, aqui estou a ir ao mesmo, desculpa. Não é por aqui, de facto. Tentei ir por um caminho diferente e acabei por voltar ao mesmo sítio. Portanto, se querem, para fazer candidaturas, o mais seguro é irem, de facto, por esta ligação. Portanto, temos das licenciaturas, temos todas as licenciaturas do Centro Regional do Porto, temos aqui para a dupla licenciatura em Direito e Gestão, mas eu ia aqui para Economia ou para Gestão, está bem? Portanto, porque todos, para se juntarem à dupla licenciatura em Direito e Gestão, terão naturalmente que se inscrever na licenciatura em Gestão. Portanto, portanto, a ligação para a Economia ou para a Gestão é a mesma. Naturalmente que aqui terão então todas as informações de que precisam, nomeadamente informações gerais de bolsas de mérito, bolsas de apoios sociais e têm aqui a ligação para as candidaturas, portanto, candidaturas em regime geral, mudança para a instituição. Eu iria só aqui estender as candidaturas, portanto, mostrar as candidaturas para o regime geral. Portanto, verificação se são elegíveis, portanto, aqui verificação de elegibilidade, portanto, prazos de candidaturas e de apresentação de resultados, número de vagas também. Portanto, o número de vagas para este ano, portanto, está aqui apresentado, são as vagas que... Isto aqui, ora, peço desculpa. Concurso institucional. Portanto, temos as vagas, não estão aqui, portanto, as nossas vagas este ano são 196. Portanto, depois temos, então, os documentos de que precisam e temos aqui a possibilidade de submissão de candidatura online. Depois têm também a saída para os prazos, portanto, os resultados saem sempre no campus e têm toda a informação, toda a restante informação, nomeadamente para taxas e propinas e tudo sobre o curso então a que se estão a candidatar. Portanto, através da nossa página conseguem então não só ter as informações, mas também fazer a própria candidatura. Bom, qualquer questão também esclarecemos no final. Eu agora ia pedir então à Helena para passar à sua apresentação. Com certeza. Vou fazer aqui partilha. Ora, toda a gente consegue ver? Penso eu. Muito bem. Boa tarde a todos, o meu nome é Helena Valente, sou aluna do 3º ano de gestão, portanto sou finalista. Estou neste momento no último semestre, estou a acabar o meu semestre de Erasmus, que infelizmente com esta situação é online, mas ainda assim está a ser uma experiência muito boa. Vou-vos falar primeiro um pouco do meu percurso, porque acho que é importante para terem também algumas perspectivas. Eu comecei em Ciências e Tecnologias e já sei que é uma pergunta que já surgiu no último Open Day, se
eu senti alguma dificuldade numa área de gestão e economia, tendo vindo de ciências e tecnologias, e a minha resposta é que de todo que não. Eu estudei um pouco de matemática antes de vir para a Católica, só para relembrar algumas coisas, mas nem achei necessário. E de todo acho que o curso está feito para que qualquer pessoa venha de ciências e tecnologias ou venha das ciências socioeconómicas seja capaz de fazer um bom trabalho e de se integrar bem. Depois eu terminei o 12º com uma média muito boa e não sabia o que queria. E fiz então o erro de, como não sabia o que queria, bem, vou para a medicina, que é aquele erro comum. Mas pronto, não sabendo o que queria, também não havia outra alternativa. E estive 3 anos a estudar medicina, até perceber que de facto não estava feliz ali, não tinha nada a ver comigo e portanto decidi parar. Decidi que não ia continuar aquele curso e fui trabalhar durante 1 ano para uma loja de turismo no Porto, onde tive que mobilizar algumas línguas e assim, e foi-me dada alguma responsabilidade de gestão nessa loja, porque a loja ainda era muito nova, a empresa era muito nova, e foi assim que eu percebi que gestão era uma área que tinha tudo a ver comigo e que me cativava muito. Então tive que tomar a decisão, para onde é que eu vou? Sei que quero gestão, mas e agora? Vou para que universidade? Eu tinha vários critérios que queria ter em consideração: a qualidade de ensino, as universidades parceiras, em termos, por exemplo, de intercâmbios, para onde é que eu poderia ir, a empregabilidade, os career services, que digo-vos já que na Católica são incríveis. Claro que os custos, como sabem, a Católica é uma universidade privada, tem propinas, no entanto, eu tive bolsa de mérito completa, portanto não paguei nada, saiu mais barato do que fazer o curso numa universidade pública. E também os grupos académicos e que oportunidades é que têm mais. Só ver aqui o bate-papo se está tudo bem. Ok. Então, eu claramente escolhi a Católica é porque nestes pontos todos que eu vos falei, a Católica sem dúvida tem um excelente desempenho. Em termos de parcerias, a que mais me atraiu foi a Bocconi, a Universidade Bocconi, que é aquela onde eu estou a fazer Erasmus agora, que é uma universidade excelente em Milão, que está no top 10 mundial em universidades de gestão. Em termos de empregabilidade é quase 100%, é excelente. Em termos de career services, como vos disse, incrível, e a qualidade de ensino é um fator muito diferenciador, principalmente porque o que vocês poderão sentir mais na Católica, que a maior diferença comparativamente com outras universidades, é que vocês não são só mais um número, vocês são alunos, são importantes e são vocês que fazem a universidade. E isso é tido em conta como filosofia em todos os aspectos. E eu, tendo estado numa universidade pública, tenho uma perspectiva completamente diferente de quem só esteve num ou só esteve noutro, e digo-vos que é uma diferença abismal. Em termos de apoio dos professores, os professores querem saber se vocês aprendem, o que nem sempre acontece na universidade pública, aviso já. E disponibilizam-se imenso, se vocês têm office hours, podem a qualquer momento enviar uma mensagem, conversar com os professores, tirar dúvidas, pedir mais material de estudo, são apoiados incondicionalmente. Se existem problemas, a direção está lá para ajudar e nunca vão se sentir desamparados. Isso também se vê logo a partir do primeiro momento com a semana de projeto, que é uma semana de integração, que agora com a Covid não sei, penso que deverá ocorrer em formato misto, como foi no ano passado, em que tem também alguma introdução a temas da área da gestão, e é uma ótima oportunidade para vocês conhecerem uns aos outros, para ficarem a conhecer o campus, e para mim foi essencial para conhecer também algumas pessoas que ficaram comigo o resto do curso. Como podem ver aqui nesta montagem de fotos, o curso, eu tinha muito medo de não me conseguir integrar bem, porque não era o meu ambiente, eu nunca tinha estado numa universidade privada, tinha medo de não me dar bem com as pessoas, de ser um bocado excluída também por ser mais velha,
e as minhas preocupações eram todas infundamentadas. Conheci pessoas incríveis, houve muitos momentos de estudo intensivo, mas muitos momentos para socializar e para festas e para essas coisas todas, toda a gente gosta, evidentemente. E, portanto, como podem ver, foi uma experiência incrível e de certeza que vocês, escolhendo a Católica, terão uma igual. Em termos de oportunidades, eu tive a oportunidade de pertencer à Católica Students Consulting, que é uma junior empresa, como membro do Departamento de Comunicação, depois diretora do Departamento de Comunicação e agora vice-presidente do Conselho Fiscal. E na Associação de Estudantes, como vogal de comunicação, que é diretor, e também ainda existem outras associações, como a CASO, que é de voluntariado, o Catholic Investment Club, que é mais virado para os alunos de economia, o Diurna, que é um jornal, a Católica CTC Club. Existem imensas oportunidades e eu aconselho vivamente a integrarem alguns destes grupos porque se aprende imenso, e se quiserem depois podem fazer aí pergunta no Q&A, que eu posso explicar mais, por exemplo, algumas da junior empresa, como é que funcionam essas coisas, que eu sei que às vezes algumas pessoas têm interesse. Para não ocupar aqui muito tempo, se alguém quiser saber, perguntem aí. Como podem ver aqui, isto são algumas das experiências que tive nestes dois sítios. São fotos de alguns momentos do escritório, dos team buildings, etc. Uma experiência incrível. Ainda tive a oportunidade de fazer um estágio na área de marketing, numa consultora chamada Moja Brands, que é no Porto. Foi uma experiência fantástica e podia estar aqui uma hora só a falar sobre ela, graças a tal disciplina de projeto multidisciplinar, que ganhei uns prémios e, portanto, com esses prémios tive acesso a uma lista de estágios, entre os quais tinha este. Pois, em termos de ensino online, como eu vos disse, estou em Erasmus agora, online, mas tem sido fantástico de qualquer forma, claro que nunca é igual, mas pronto. E em termos da Católica, posso-vos dizer que, claro que não foi tudo perfeito, porque estamos todos a aprender, evidentemente, ninguém era expert em ensino online até este momento, não é? Mas o que pode distinguir é que a direção foi incansável em garantir que os alunos tinham as condições corretas e que tudo era feito de forma justa, e sempre que existiam problemas foi sempre muito fácil falar com a direção e resolvê-los, e a Associação de Estudantes também fez um bom trabalho nisso e a doutora Helena Correia foi impecável. E, portanto, garanto-vos que não seria tão fácil assim resolver os problemas numa outra universidade, por experiência própria. Como podem ver aqui, apesar do ensino online, foi possível a mesma socializar, com os trabalhos de grupo que a Católica fomenta muito e a socialização entre os alunos, para eles aprenderem a trabalhar em grupo, etc. Isso também permitiu uma escapatória à pandemia. Honestamente, estas reuniões que vocês veem aqui eram um momento de escapatória a este confinamento todo, digamos assim, que foi muito bom. A seguir, eu posso-vos dizer que entrei na Universidade de St. Gallen, no mestrado de Strategy and International Management, que está como número 1 no mundo, mestrado em gestão, desde 2011. Portanto, como vocês viram aí numa imagem, eu estive na Católica e agora estou aqui, portanto, posso-vos dizer que a Católica é excelente em preparar-vos e dar-vos todas as oportunidades para vocês conseguirem chegar onde quiserem, num ambiente internacional. Tive, graças a estas oportunidades todas de estágios, oportunidades dos grupos académicos, etc., isso enriquece muito o vosso currículo e, portanto, é uma mais-valia. E se eu conseguir também chegar aqui, vocês certamente conseguirão. Vou deixar-vos aí também o meu e-mail para caso tenham alguma dúvida, mas caso tenham agora, deixem no Q&A, peçam se calhar especificamente para mim se for alguma coisa sobre mim, e terei todo o gosto em vos responder. Obrigada a todos e boa tarde. Muito obrigada, Helena. Muito obrigada. Eu agora pedia à Ana Lia para também nos dar aqui umas palavras, para nos dar o seu testemunho
sobre a sua experiência connosco. Está bem, Ana Lia? Muito obrigada. Olá a todos, obrigada, professora. Eu sou a Lia e sou aluna do segundo ano da dupla licenciatura em Direito e em Gestão. Já tiveram a oportunidade de assistir à apresentação do curso de um ponto de vista mais técnico por parte da professora doutora Helena Correia e da professora doutora Lisana Coreta. Portanto, eu vou deixar o meu testemunho enquanto aluna, do ponto de vista do estudante. Como é que é ser aluna da dupla licenciatura em Direito e em Gestão? O tempo que eu tenho é um bocadinho limitado, portanto eu pedia-vos mesmo que se tivessem uma questão para no final da sessão, no momento reservado para isso, me colocarem todas as dúvidas que acham que eu posso responder, evidentemente. Vou tentar não insistir nos mesmos pontos que já foram referidos, quer pela professora, quer pela minha colega Helena. Portanto, para vos contextualizar, eu fiz o secundário em Economia e na altura também terminei com uma média que me permitia escolher entre praticamente todos os cursos do país que obviamente não envolvessem ciências e físico-química. Fiz uma pesquisa muito exaustiva e vi quase todos os planos curriculares de quase todos os cursos, porque eu achava que gostava de tudo, mas sempre tive um especial interesse por tudo o que envolvia políticas públicas, fiscalidade, etc. Na altura, a Católica foi fazer uma apresentação das licenciaturas ao colégio onde eu andava e eu fiquei muito entusiasmada com a dupla e praticamente a partir desse momento pensei, é mesmo isto é a minha cara e foi dupla, nem me candidatei a mais nenhum curso na pública, por exemplo. Soube que entrei na dupla e nunca repensei a minha escolha. E ainda bem, porque quanto mais avanço no curso, mais gosto de ambas as áreas e principalmente dos pontos comuns que encontro nas duas. Na altura ouvi algumas más línguas a dizer que não ia ser nenhuma coisa nem outra, vai ser má gestora e má advogada, enfim, coisas que se provaram completamente falsas até pelos alunos que já acabaram a dupla licenciatura. Pensei em dar-vos um feedback assim em forma de balança, os prós e os contras de ser aluna da dupla licenciatura, e vou começar pelos contras, porque são menos. A primeira coisa que pode chamar a atenção pela negativa é o facto da quantidade de trabalho. De facto, por exemplo, vejamos, o curso de Direito são 4 anos e o curso de Gestão são 3 anos. Isto equivalia a 7 anos e a dupla tem 5. Portanto, era impossível aprender tudo o que está inicialmente previsto para ser aprendido em 7 anos, em 5, sem que isso implicasse um trabalho adicional. Todas as cadeiras são muito trabalhosas, não há, por exemplo, as cadeiras opcionais de menos créditos. Portanto, um aluno da dupla tem de saber à partida, e é isso que vos queria transmitir, que tem que trabalhar um bocadinho mais do que a maior parte dos seus amigos de outros cursos. Por exemplo, sem ser aqueles que estão em medicina, por exemplo, que estudam quase o mesmo. Mas o outro lado da balança pesa muito mais. Primeiro, não é nenhum inferno, porque tenho muita vida para além daquilo que estudo, para além do tempo com os meus amigos e com a minha família, de que nunca abdiquei. Também estou envolvida em muitos outros projetos, como a Associação de Estudantes da Faculdade de Direito e o Consulting Towards Change Club, que a professora Helena já introduziu, que estamos agora a fundar. Dá para tudo. Eu até diria que, tendo mais para estudar, às vezes até tenho bastante mais tempo de lazer, porque simplesmente fui obrigada pelas circunstâncias a aprender a gerir o meu tempo. E nem é só isso, o facto, durante o semestre, metade das cadeiras ser de gestão e metade das cadeiras ser de direito, às vezes é positivo no sentido em que são tipos de estudo completamente diferentes e quase que estimulam áreas do cérebro distintas. Gestão é muito mais mecânico e direito é muito mais memorizar. E isso faz com que às vezes um dia de estudo não seja tão maçador, porque eu posso de manhã ver uma cadeira de gestão como contabilidade, à tarde ver uma cadeira de direito administrativo ou de direito da família, e são coisas que não têm nada a ver e, portanto, eu posso mudar completamente o chip do meu estudo. A principal vantagem da dupla licenciatura é óbvia, são 5 anos, ficamos com 2 diplomas, 2 áreas diferentes, apesar de serem complementares, que ficam a dominar e têm o dobro das portas abertas, podem fazer tudo o que esteja relacionado com direito e tudo o que esteja relacionado com gestão. Aliás, eu gosto de fazer este disclaimer porque às vezes pensa-se que a dupla é uma espécie de curso de direito empresarial ou direito fiscal, mas não é nenhuma espécie de fusão, vocês tiram mesmo 2 cursos e podem tanto vir a ser juízes como apenas gestores de uma empresa, tem todo um mundo de possibilidades.
Uma pergunta que me fazem muito frequentemente é se não sinto que vou ficar a perder numa ou em ambas as áreas. E a minha resposta é sempre a mesma. Se eu ficar alguma coisa, é a ganhar em ambas. Qualquer gestor ou economista deve ter conhecimento do impacto jurídico e da base jurídica subjacente às suas decisões. Como é que eu vou ter uma propriedade de investimento, por exemplo, um imóvel, e não sei bem quais é que são os direitos e deveres que estão inerentes ao arrendamento? Ou como é que eu vou ser uma boa gestora em Portugal ou economista se não tenho conhecimento aprofundado sobre o sistema fiscal português, por exemplo? Como é que vou ser uma boa advogada e ter clientes que são empresas e não saber como ler as suas demonstrações financeiras, nunca ter olhado para um balanço na minha vida? Estudar Direito Constitucional, a propósito da formação do Orçamento de Estado, por exemplo, sem saber o que é a dívida externa ou quais são os componentes do PIB, não é? Percebem onde quero chegar? É um mito pensar que se fica a saber menos de algum dos cursos. A última questão que vos queria falar, e que também cabe do lado positivo da balança relativamente às vantagens do curso, é porque a Católica. Esta decisão na altura foi muito óbvia, porque de facto não existe a dupla licenciatura em mais nenhuma faculdade do país, o que só por si já responde à questão de porquê que a Católica é a melhor escolha. Porque a Católica avança, a dupla já existe em todas as grandes universidades espalhadas pelo mundo. Eu tenho uma amiga que está a tirar a dupla em Barcelona, também conheço outra pessoa que está a tirar a dupla no Reino Unido, e de facto a Católica do Porto foi a primeira faculdade do país a identificar a pertinência do curso e a pô-la em prática. Isso que aconteceu com o curso acontece com tudo o resto. É muito bom estar numa universidade que está atenta a estas alterações, que dá respostas imediatas. Portanto, mesmo que eu tivesse optado apenas pela gestão ou apenas pelo direito, eu teria ido para a Católica, porque tanto no contacto com as empresas como na renovação constante dos planos curriculares e dos professores, de facto nota-se uma grande diferença relativamente às outras faculdades, principalmente às públicas. E depois, claro, a questão que também já foi referida pela minha colega Helena, do associativismo e da integração em clubes, do ambiente de proximidade entre os alunos e com os docentes, que estão sempre disponíveis para responder a todas as dúvidas e a ajudar em todo o processo de estudo. Relativamente ao ensino online, que eu também gostava de vos falar, uma vez que a maior parte do meu curso foi feito até agora, portanto eu estou no segundo ano, 4 semestres, 3 deles foram online. A Católica foi muito rápida a responder às necessidades logo na semana seguinte ao confinamento, começamos com as aulas online, respondeu muito rapidamente e muito eficazmente, e o modelo que se encontra em vigência agora, o modelo blended das aulas online, as teóricas e presenciais, as práticas, eu sinto que não estou prejudicada em nenhum ponto relativamente às aulas que tinha presenciais completamente no primeiro semestre, porque os professores de facto, mesmo através do computador, tentam sempre chegar aos alunos e sempre ter a certeza que nós compreendemos e ajudar-nos sempre em todo o processo de ensino. Se tiverem alguma dúvida mesmo, gostava que a pusessem aqui na Q&A, porque eu sei que às vezes surgem algumas dúvidas relativamente ao programa da dupla licenciatura em Direito e Gestão. Muito obrigada. Muito obrigada, Analia. Ora, eu agora, e depois de termos feito esta apresentação, iria abrir agora aqui a sessão às questões dos participantes. Portanto, nós temos aqui algumas questões, nomeadamente relativamente relativas à dupla licenciatura em Gestão e Direito. Eu não sei, portanto, temos aqui a Ana ou a Luísa, temos a questão da Carolina Pinha, quem eu aproveitava já para agradecer a participação, e não sei se querem responder. Portanto, a questão refere-se à forma como funcionam as candidaturas relativamente a exames e médias necessárias à dupla licenciatura. Eu posso avançar, desde já peço desculpa por não ter estado desde o início da reunião, mas tinha um compromisso no mesmo momento, mas relativamente à questão que a Carolina colocou, diz, Helena. Não, eu ia só fazer aqui, pedir desculpa, porque tu, como entraste com o meu link, apareces com o meu nome. Está bem, ok, mas isto está claro. Ok, não sou Helena Correia, nem sou a diretora, sou Ana Lourenço. E para já ainda a coordenadora do lado da Católica Portuguesa na SCO, do programa Dupla Licenciatura em Direito e Gestão.
estou eu com Ana Lourenço, alguém me alterou o nome, não sei porque eu estava direito, não sei. Bom, mas não há problema, o mais importante é isso, o mais importante é que consigamos esclarecer as vossas questões. Relativamente à admissão ao programa de dupla licenciatura, como terão percebido, portanto, o programa é composto por uma licenciatura em Direito e uma licenciatura em Gestão, e isso significa que um candidato a este programa tem de se candidatar à licenciatura em Direito e tem de se candidatar à licenciatura em Gestão. No caso da licenciatura em Direito, a média do secundário conta 60%, e depois uma das 3 provas alternativas de ingresso conta 40%. Quais são estas provas alternativas? Ou matemática, A, ou português, ou história. No caso do acesso à licenciatura em Gestão, a média do secundário conta 60% e a prova de ingresso conta 40% e é apenas a prova de matemática A. Relativamente às médias, que penso que era também uma questão da Carolina, no ano passado, na primeira fase, a média, portanto, o último aluno que foi admitido ao programa de dupla licenciatura foi admitido com uma média de 177,4. E esta média subiu depois ligeiramente na segunda fase. Carolina, mais alguma questão ou qualquer outro dos participantes? Ora, temos só então aqui uma questão do Tomás, o Tomás, portanto, que enviou para o bate-papo uma questão que queria saber então como se candidata, como é que os alunos, os candidatos, se candidatam às bolsas. Portanto, eu penso que estará, no caso de se estar a referir então às bolsas de mérito, as bolsas de mérito não implicam propriamente uma candidatura. As bolsas de mérito são atribuídas aos alunos à entrada, os alunos são ordenados, portanto, e as bolsas são então atribuídas por ranking de acordo com critérios que são divulgados através do regulamento de bolsas. Portanto, quanto à possibilidade de visitar a universidade, naturalmente que pode visitar a universidade, se pretender visitá-la, nomeadamente pode pedir-nos ou pedir aos nossos serviços que nos contactem para que nós o acompanhemos nessa visita. Eu iria deixar também aqui o meu e-mail para, no caso do Tomás, então, querer visitar-nos, portanto, poderá contactar-me diretamente se quiser e nós estaremos lá para o receber. Oh, Helena, se calhar a propósito desta pergunta valeria a pena falar aqui do Teen Academy, que dá exatamente a conhecer as nossas licenciaturas e a nossa universidade, por isso é uma excelente oportunidade para nos conhecerem, para conhecerem a nossa escola. Terá os constrangimentos associados à pandemia, creio eu, não é? Mas se calhar, Helena, queres falar um bocadinho, não sei, desse... Sim, Luísa, obrigada. Realmente falhou-me a referência à Teen Academy ainda. Portanto, a Teen Academy é uma academia, portanto, este ano terá 3 dias, terá início a 19 de julho, portanto, será 19, 20 e 21 de julho. Portanto, e acaba por ser uma oportunidade que nós tentamos aqui criar para os alunos de secundário conseguirem, então, ou permitir aos alunos de secundário ter contacto com os tópicos de economia, tópicos de gestão, nomeadamente este ano, então, o lema é o empreendedorismo e, portanto, os alunos são então acompanhados por uma equipa de docentes que, de uma forma criativa, procura então
dar a conhecer estes tópicos e nomeadamente então as funções de um gestor e de um economista, para que os alunos depois façam a tal escolha informada, quer relativamente à natureza dos cursos de gestão e de economia, quer também com conhecimento já da escola e de uma forma mais próxima da forma como então funcionamos e da relação que temos com os nossos alunos. Portanto, mais informações sobre a Teen Academy podem também consultá-las na página da Católica, portanto têm lá toda a informação. Obrigada, Luísa. Ora, há uma questão de um aluno, do João Pinheiro, aqui no chat, relativamente a quanto tempo existe a dupla licenciatura e após a licenciatura, quais as áreas de mestrado preferenciais. Ora bem, a dupla licenciatura vai neste momento no seu 6º ano de existência. Em junho do ano passado, de 2020, portanto, a primeira geração da dupla licenciatura ingressou no mercado de trabalho e, portanto, tendo ingressado em organizações muito diversas, desde sociedades de advogados de topo até empresas do setor da consultoria estratégica e da auditoria. E este ano temos uma nova fornada, entre aspas, de alunos a sair para o mercado de trabalho e também à semelhança da primeira, portanto, que uns procurando fazer o estágio para a Ordem dos Advogados e outros ingressando em profissões mais associadas à área de gestão. Relativamente às áreas de mestrado preferenciais, essa é uma pergunta complicada, João, porque vai depender sempre muito daquilo que for a preferência e o gosto de cada aluno, porque como o aluno tem as duas licenciaturas, tanto pode seguir para um mestrado na área da gestão e, por exemplo, aprofundar conhecimentos em gestão de marketing, na área financeira, na área das operações e dos serviços, até em áreas nas quais temos alguns alunos neste momento no estrangeiro, da gestão do desporto ou da gestão da indústria do luxo, área já muito de nicho, como pode ingressar no mestrado na área do direito e, portanto, especializar-se, por exemplo, em direito da economia digital ou em direito fiscal ou em direito em direito das empresas e organizações sem fins lucrativos, portanto, há todo um conjunto de áreas. E, inclusivamente, uma vez que fez uma dupla licenciatura, nada obriga a que faça um mestrado na área do direito ou na área da gestão. Portanto, o raciocínio e a capacidade de aprendizagem autónoma que uma formação como a dupla permite ao aluno, significa que pode escolher uma área de mestrado, por exemplo, na área da economia política, na área da ciência política, das relações internacionais e, por que não, até na gestão de empresas do setor cultural. Há uma diversidade muito grande, vai depender muito da preferência do aluno e daquilo em que o aluno se quer especializar. Portanto, não há assim propriamente uma área preferencial. Dos que já estão no mercado de trabalho, posso dizer que noto alguma tendência para a escolha das áreas do direito associadas à empresa e à fiscalidade e das áreas do direito associadas à inteligência artificial, à proteção de dados e portanto, a toda esta área da economia digital e do desafio do 4.0. Acho que são duas áreas que estão com muita força ao nível de quem escolhe mestrado em Direito. Muito obrigada, Ana. Ora, nós temos outras questões, portanto, temos uma questão relativamente então
há indecisão entre candidatar-se na Católica e numa universidade pública, assim naturalmente que poderá fazer essa inscrição, sendo que depois naturalmente terá que fazer a sua opção, porque talvez seja difícil concluir, fazer os 2 cursos em simultâneo. Portanto, temos outra questão relativamente às candidaturas de dupla licenciatura. Portanto, se já está disponível a candidatura, sim, as candidaturas já estão abertas. Portanto, as candidaturas, no caso da dupla licenciatura, a candidatura terá que ser feita portanto, ao curso de gestão, à licenciatura em gestão e à licenciatura em Direito, e só depois na altura sinalizando naturalmente a preferência pela dupla licenciatura, e depois só na altura da saída de resultados das candidaturas é que se poderá então que será então definida o número de alunos ou quais os alunos que são admitidos na dupla licenciatura em Gestão e em Direito, sendo que um aluno, por exemplo, pode ser admitido em Direito e não ser admitido em Gestão, não é? Portanto, há aqui esta possibilidade. Ora, relativamente às médias das licenciaturas, portanto, eu tenho aqui a informação relativa ao ano passado. Portanto, aquilo que aconteceu no ano passado é que as médias de candidatura para Economia e Gestão foram, na primeira fase, portanto, na primeira fase foi de 16,4, e na segunda fase foi então de 16,84. Portanto, estas foram a nota de candidatura dos últimos alunos admitidos. Relativamente então às bolsas de mérito, quais são portanto, a Carolina Pigo coloca uma questão relativamente então às bolsas de mérito, portanto, quais são os critérios a cumprir para usufruir das mesmas. Ora, é assim, as bolsas de mérito são atribuídas, conforme estava já a dizer, por ranking. Portanto, são atribuídas aos melhores alunos dos cursos, e há bolsas de mérito, de facto, que são atribuídas a alunos da dupla licenciatura, bolsas de mérito que são atribuídas aos cursos de gestão. Estes critérios variam de curso para curso ou ano para ano. Variam de curso e de ano também, portanto, porque depois de ano para ano nós falamos de bolsas de continuidade que acabam naturalmente sempre por ser atribuídas mediante o mérito dos alunos, não é? Portanto, sempre aos melhores alunos, sendo que um aluno que entre com bolsa pode não usufruir de bolsa no segundo e terceiro anos, ou quarto e quinto, no caso da dupla licenciatura, mas também pode acontecer o contrário. Portanto, um aluno que entre que não tenha bolsa no primeiro ano, pode depois vir a usufruir de bolsa. Há um aluno que pergunta... Sim, Ana? Há um aluno que pergunta... alguém que tenha preferência pela dupla licenciatura, mas não conseguir ser admitida nas duas licenciaturas, se fica inscrito na licenciatura na qual foi aceite. Se, portanto, não tiver conseguido ser admitido nas duas licenciaturas e tendo sido admitido numa licenciatura, pode inscrever-se na licenciatura em que foi admitido. E o que sucede, vamos supor, por exemplo, até porque é o cenário mais frequente, não foi admitido na licenciatura em Gestão, mas foi admitido na licenciatura em Direito. Isto porque a média do último aluno colocado em Direito tipicamente tem sido inferior à do último colocado em Gestão. Portanto, entrou em Direito, não entrou em Gestão. Pode-se matricular na licenciatura em Direito e, ao nível das disciplinas optativas do primeiro ano, escolher disciplinas que façam parte do plano de estudos do lado da gestão, do plano de estudos da licenciatura em Gestão que compõe a dupla.
Ao final de um ano, pode tentar outra vez, portanto, candidatar-se à licenciatura em Gestão, e se for admitido, então acumula a licenciatura em Gestão com a licenciatura em Direito. O que é que vai acontecer? Há disciplinas que fez do lado da licenciatura em Direito que não vai poder, de alguma forma, aproveitar no plano de estudos da dupla, porque as disciplinas não são exatamente as mesmas. Há poucas que não são as mesmas, mas ainda assim há algumas, e duas delas que fazem parte do primeiro ano da licenciatura em Direito são a Introdução ao Direito Privado e a Introdução ao Direito Público. Bom, essas disciplinas não fazem parte do plano de estudos da dupla e, portanto, não vai poder contar com elas depois no caso de conseguir ingressar na dupla licenciatura. Mas eu diria que no primeiro ano são fundamentalmente estas duas, porque depois no segundo semestre do lado direito praticamente todas as disciplinas fazem parte também do plano de estudos da dupla. Portanto, é possível inscrever-se numa e no ano seguinte tentar de novo. E, aliás, temos diversos casos de alunos que aproveitaram quando estavam a fazer o primeiro ano da licenciatura em Direito, portanto, em autonomia foram estudando para a prova de ingresso de Matemática. No final desse ano, repetiram a prova de ingresso de Matemática e conseguiram uma nota melhor e nesse ano já conseguiram ser admitidos à licenciatura em Gestão. Portanto, não seria uma novidade, já aconteceu no passado. Aliás, temos um aluno que acaba este ano que é um destes casos. Está a ver aqui, há um aluno ou aluna do secundário ainda que pergunta como é que se pode candidatar não tendo ainda a ficha ENES, que só vão ter mais tarde no início de agosto. Não há problema nenhum em candidatarem-se, quer à dupla, quer a direito, quer a gestão, quer a economia. Tratam de tudo que tem a ver com a candidatura, menos a ficha ENES, e depois, quando tiverem a ficha ENES, juntam a ficha ENES ao processo. Por isso, podem ir tratando de tudo que é relacionado com a candidatura, aproveitando para recolher a informação. Aliás, tem muita informação, é disponibilizada no site, mas também podem dirigir-se à Católica ou usar o número de telefone ou e-mail para contactar os nossos serviços académicos, que são muito, muito prestáveis a responder a todas as vossas questões, mas podem ir tratando das candidaturas e depois juntam, acho que é 4 de agosto, não sei se é a data em que saem as notas dos exames nacionais, mas quando logo saírem podem juntar a ficha ENES ao processo. Nós temos aqui uma questão para a Helena, não sei se a Helena quer responder. Sim, posso responder. Obrigada, Rui Gonçalves. A tua pergunta é o que é uma junior empresa e como funciona. Portanto, suponho que isto seja por causa da CSC que eu falei mais cedo. Portanto, uma junior empresa é uma empresa composta por alunos e às vezes tem alguns professores que servem como mentores, mas maioritariamente gerida por alunos, em que funciona, neste caso a CSC é uma consultora, funciona como uma empresa qualquer, só que tem benefícios em termos fiscais, etc., porque todos os lucros são alocados para a formação dos integrantes, portanto, uma empresa que não paga salários, paga em experiência e treino. Portanto, por exemplo, eu, integrante do Departamento de Comunicação, quando fui vogal, diretora desse departamento, estive a trabalhar, a fazer projetos, por exemplo, para a Picaps, que é uma associação portuguesa de calçado, ajudei-os a fazer um plano de marketing e em conjunto com eles também aprendi muita coisa, fiz imensas reuniões, isso é uma formação que vocês não têm uma experiência igual de outra forma, só por estágio, por exemplo. Foi uma experiência única poder fazer reuniões com os representantes das associações, de empresas e perceber o que é que eles querem e ter essa autonomia para fazer um projeto de raiz autonomamente. Portanto, isto é uma junior empresa, são alunos que trabalham como uma empresa, recebem dinheiro para fazer estes serviços e esse dinheiro é investido em formações, em treino, etc., para os próprios alunos. Se tiver mais alguma dúvida disso, acho que respondi. Muito obrigada, Helena. Agora eu estava só aqui então a ver
outras questões. Eu não sei, a Ana, a Luísa, sabem qual foi a média de direito do último ano? Não sei. Eu até ao ano de 2020-21 costumava-se sentar-se nos 14,5. Sei que o ano passado subiu significativamente e terá sido superior a 15, mas não consigo precisar. Não sei se tem... temos aqui um participante que nos questiona sobre a vantagem que haverá relativamente a uma candidatura já nesta altura. Assim, pronto, a vantagem será realmente iniciar o processo de candidatura. Naturalmente que depois os candidatos são seriados por nota de candidatura e entrarão, como num processo normal de acesso à universidade, portanto, por ordem de média. Portanto, em termos de... não há, de facto, aqui nenhuma vantagem em termos de admissão relativamente a estas candidaturas mais... que sejam realizadas mais cedo. Eu não sei se... espero ter respondido. Portanto, eu não sei. Há aqui algumas questões que se prendem com o processo de candidatura. E, portanto, o processo de candidatura pode ser feito online, como uma das pessoas que nos contactou informa que fez. Agora, é verdade que nesta altura ainda não tem a ficha ENS. De todo modo, como dizia há pouco a minha colega Joana, o processo pode ir sendo acrescentado com a documentação que vai ser necessária a partir do momento que a têm. Portanto, enviam-na e os serviços vão coligindo toda essa documentação no mesmo processo do aluno. Portanto, não é... Relativamente aqui a esta pergunta, já submeti a minha candidatura à dupla licenciatura, recebi um e-mail a confirmar a submissão à mesma, ainda tenho de preencher algum documento com outra candidatura? Esta pergunta é que para mim não é absolutamente clara. Outra candidatura, se for uma outra candidatura a outra licenciatura, que não a licenciatura em Gestão e a licenciatura em Direito, que fazem parte do programa de dupla licenciatura, então sim, imagino que se quer candidatar à licenciatura em Cinema da Escola das Artes, então tem de se candidatar à licenciatura em Cinema, a mesma, até porque, reparem, as provas de ingresso que são exigidas não são exatamente as mesmas para as diferentes licenciaturas a que alguém se candidata. E, portanto, são processos de candidatura que são feitos para a licenciatura específica que pretende. E temos outra questão da Carolina, que nos pergunta se existe algum limite de cursos, do número de cursos aos quais se pode candidatar. É assim, não há limite de cursos, Carolina, portanto poderá fazer as suas candidaturas aos cursos em que eventualmente tenha interesse e depois, naturalmente, a certa altura terá que, de facto, fazer a confirmação dessas candidaturas, não é? E aí que deverá articular com os nossos serviços. Posso acrescentar um ponto Sim. só? Reparem, quando as candidaturas são feitas a universidades do sistema público, aí sim tem um limite, porque há um limite de número de candidaturas às diferentes universidades do sistema público, são 5, ou pelo menos eram 5 no ano de 2020-21. No caso da Católica, não. Portanto, imagino que gosta de tudo, quer candidatar-se a Cinema, a Restauro, a Direito, a Ciências Religiosas, a Gestão, pode perfeitamente candidatar-se, inclusivamente à Católica de Viseu, à Católica de Lisboa. A Universidade Católica tem licenciaturas em todos os seus polos e muito diversas. Agora, tem sempre de fazer a candidatura a cada uma dessas
dessas licenciaturas e, portanto, instruir com a devida documentação, a pagar a taxa de candidatura e por aí fora. Ora, estava também aqui a responder ao Pedro Paiva. Muito obrigada pela sua questão, Pedro. Portanto, o Pedro pergunta se já pode começar a fazer a candidatura sem a nota de exame e sem a ficha ENES. Sim, naturalmente, as candidaturas estão abertas a quem queira já fazê-las e depois, naturalmente, que ficam pendentes até à entrega da informação que permita, de facto, integrar o aluno ou o candidato no processo de seriação para para constarem da lista de resultados. Portanto, pode já fazer a sua candidatura, certamente. Carolina, relativamente à pergunta sobre o formulário de candidatura, apenas permite colocar 2 licenciaturas. Isto depende, lá está, da escola a que se está a candidatar, porque os formulários não são exatamente os mesmos, tanto quanto sei, porque as escolas têm um diferente número de licenciaturas. Okay? Portanto, aí tem a melhor forma é mesmo consultar o website de cada um dos cursos que pretende e perceber qual é que é o formulário que lhe é pedido. Temos também uma questão que nos é colocada, portanto, relativamente às candidaturas. Portanto, seria possível candidatar-me à licenciatura de gestão e à dupla licenciatura também? Sim, o que acontece é o seguinte, quando se candidatam à dupla licenciatura, estão-se a candidatar à licenciatura em gestão e à licenciatura de direito. Portanto, aquilo que acontece então no final é que um candidato à dupla licenciatura pode, de facto, ser aceite na licenciatura em gestão, mas não conseguir, portanto, ter uma média que o permita entrar na dupla licenciatura. Esse candidato está inscrito ou foi admitido a inscrição na licenciatura em gestão e depois, não entrando na licenciatura em Direito, não entrando na dupla licenciatura, portanto, não fazendo parte dos alunos que, inscrevendo-se às 2 licenciaturas, sejam selecionados para integrar a dupla licenciatura, pode optar por fazer a licenciatura em Gestão ou a licenciatura em Direito, sendo que optando pelas 2, não estará integrado no programa de dupla licenciatura. Se calhar vale a pena referir só que nós falamos aqui já de médias. As médias que foram aqui referidas são as médias para entrar na licenciatura em Gestão, que foi 16.4 na fase 1, 16.34 na fase 2. Mas para entrar na dupla, as médias foram mais altas, foram 17,74 na fase 1 e 17,76 na fase 2. Isto significa que quem se candidatou à dupla licenciatura e não entrou porque não chegou a 17,7, mas teve mais que 16,4 na fase 1, automaticamente ficou aceite na licenciatura em Gestão. Não entrou, foi no programa da dupla. Eventualmente também ficou aceite em Direito, só que vai ter que optar por Gestão ou por Direito, porque não vai ter horário para fazer as 2, porque não está integrado no programa da dupla licenciatura. Por isso, quem se candidata à dupla não vai em simultâneo fazer uma candidatura extra para se candidatar à gestão, porque está-se a candidatar à gestão também, está-se a candidatar a direito também. Espero que isto tenha ficado claro, que eu creio que há aqui alguns candidatos que parecem ter esta dúvida. Por isso, quem se candidata à dupla, automaticamente está-se a candidatar à gestão e a direito. Se não entrar na dupla, pode entrar em gestão. Se não entrar em gestão, pode entrar em direito, que em geral a média é mais baixa, ou então pode não entrar em nenhuma das 3 hipóteses, digamos. Isto porque o número de vagas do programa de dupla licenciatura é diferente do número de vagas de gestão e de economia. O programa de dupla licenciatura tem, em regra, 40 vagas. E por isso é que, como dizia a minha colega Luísa, podem ser admitidos a gestão e podem ser admitidos a direito e não serem admitidos ao programa de dupla licenciatura.
temos uma questão relativamente ao valor das propinas. Portanto, o valor das propinas está no site, eu confesso que não tenho presente, mas têm, portanto, todas as informações relativas ao curso têm também a indicação de taxas e propinas a pagar. Portanto, no site, nomeadamente no site de candidaturas, têm essa informação. É um pouco ingrato nós avançarmos com o valor das propinas, porque as propinas dependem, o valor da propina depende do número de créditos em que o aluno se inscreve. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, na licenciatura em gestão, o primeiro semestre totaliza 30 créditos, cada disciplina vale 6 créditos e os créditos correspondem a uma medida do trabalho do aluno. Mas na dupla licenciatura o número de créditos das disciplinas varia muito. Há disciplinas de 7 créditos e meio, de 6, de 5, de 3 e, portanto, a conta é sempre multiplicando o número de créditos em que se está a inscrever pelo valor por crédito. Ora, mais uma questão sobre a dupla. Portanto, as cadeiras de gestão são as mesmas de gestão da dupla. Não sei, Ana, se queres falar. Portanto, as cadeiras de gestão, de facto, as cadeiras de gestão do programa de dupla licenciatura são cadeiras que funcionam no curso de gestão. Agora, o que acontece é que há cadeiras do curso de gestão que não estão no programa de dupla licenciatura. Há cadeiras de dupla licenciatura que também não estão no curso de gestão. Eu não sei se queres falar sobre esta... Eu posso explicar. Há uma disciplina da licenciatura em gestão que faz parte da dupla, que não existe na licenciatura em gestão. É a disciplina de matemática. No caso da licenciatura em gestão, da dupla licenciatura, há uma única disciplina de matemática, enquanto que no caso da licenciatura em gestão só, que não faz parte da dupla, existem 2 disciplinas de matemática. E isto porquê? Porque notem, o primeiro ano, como disse a minha colega Helena, o primeiro ano da licenciatura em gestão é idêntico, é o mesmo que o primeiro ano da licenciatura em economia. E, portanto, as bases de matemática que o aluno necessita de ter no primeiro ano da licenciatura em gestão têm de servir também para a área de economia. Na dupla, essa questão não se coloca porque a dupla é uma dupla em gestão e direito, não uma dupla em economia e direito, e, portanto, há uma única disciplina de matemática. Depois, há disciplinas da licenciatura em gestão que não fazem parte da licenciatura em gestão da dupla, como é o caso, por exemplo, da filosofia social e ética, que é uma disciplina do primeiro ano. Mas notem isto porquê? Porque um aluno que faz uma licenciatura em direito, logo no primeiro ano tem uma disciplina de introdução ao estudo do direito, onde um dos seus blocos de temas é precisamente a diferença entre o direito e a ética, o direito e a moral, e, portanto, um aluno que está a fazer também uma licenciatura em direito é um aluno que, portanto, está a fazer um programa específico e nessa medida, disciplinas como a filosofia social e a ética ou a sociologia não compõem a licenciatura em gestão da dupla porque são temas cobertos em boa parte pelo lado direito. Obrigada, Ana. Ora, eu queria só responder aqui à questão que a Rafaela Martins coloca, porque é uma questão que de facto era importante que ficasse clara. Um candidato que se proponha ou que se inscreva em gestão, no curso de gestão ou no curso de economia, o que é que acontece? Portanto, um candidato sinaliza a sua preferência à entrada. Essa preferência fica registada, mas não só no final, de facto, do primeiro ano é que esse vínculo à licenciatura de gestão ou à licenciatura de economia, de facto, se torna efetivo. Portanto, isto significa o quê? Significa que à entrada dos cursos de gestão e de cursos de economia, uma vez que o primeiro ano funciona em conjunto,
Portanto, os alunos não têm, não há distinção. E isto significa então o quê? Significa que a média de entrada, o 16.4 de primeira fase e 16.84 da segunda, são de facto médias para o global de gestão e de economia. Portanto, não há um processo de candidatura diferente ao curso, entre os cursos de gestão e de economia. Portanto, as médias são as mesmas, Rafaela. Muito obrigada. Helena, aqui uma pergunta do Nuno Alves, que é licenciado já. E se pergunta se tem que fazer algum exame dos exames. Eu penso que a Ana já... a Ana não acabou por não responder. Eu não respondi à questão dos exames porque a pergunta era precedida de uma pergunta sobre a possibilidade de realizar o programa de dupla licenciatura inteiramente online, uma vez que o Nuno não reside em Portugal. E portanto, uma vez, não cheguei a responder à questão dos exames porque respondi ao facto de, à data de hoje, não é possível realizar a dupla licenciatura inteiramente online. Portanto... Eu peço desculpa porque eu pensei de facto que esta questão que já porque estava também no bate-papo. Portanto, o Nuno, é assim, pergunta se com a formação que já tem, se tem que fazer algum exame de admissão. Eu não sei, eu penso que aqui isto é para a dupla licenciatura. Eu não sei como é que funcionam as admissões em Direito, não é? No caso da dupla licenciatura, à data de hoje só são permitidas admissões pelo contingente geral, não pelo contingente dos maiores de 23 ou pelo contingente dos alunos que já têm uma titulares de curso e, portanto, teria de realizar exames de admissão. Agora, uma vez que percebi que o interesse do Nuno era por uma formação 100% online e à data de hoje essa não é possível, foi por esse motivo que não respondi, mas de qualquer forma fica o esclarecimento. Portanto, temos aqui outra questão relativamente aos cursos de gestão e de economia. Portanto, como é que costuma ser quando o aluno entra em gestão e depois decide por economia ou vice-versa? Não há processo nenhum, basta o aluno na sua inscrição de segundo ano dizer que vai frequentar o curso de economia ou vai frequentar o curso de gestão. Portanto, o processo é muito simples. Ora, eu penso que neste momento estava aqui a tentar perceber que se tínhamos alguma resposta pendente. Eu penso que é a questão dos cursos já foi respondida à Carolina, e eu penso que sim, que nós temos alguma dificuldade em compreender a pergunta da Carolina, porque quando se candidata aos cursos do ensino público, realmente põe os cursos todos num formulário apenas, não é? Mas quando se quer candidatar a mais cursos da Universidade Católica, tem que ir a cada uma das faculdades fazer a sua inscrição. E por isso tem que fazer muitos formulários. Eu creio que... Não sei se era bem isto que a Carolina... O caso específico da dupla é só um formulário que se candidata a dois cursos num só formulário. Agora, se quiser candidatar a gestão e a som e imagem, realmente tem que fazer dois formulários, não pode fazer isso num formulário apenas. E nem pode fazer isso com uma taxa de candidatura apenas, tem que pagar duas taxas, porque está a candidatar-se a duas escolas diferentes. Claro. Muito bem. Ora, eu penso que conseguimos esclarecer as questões. Espero ter conseguido, pelo menos tentamos responder a todas as questões. Espero que tenhamos conseguido responder, esclarecê-los. Ficamos naturalmente abertas para qualquer outra questão que queiram colocar-nos por mail. Se quiserem visitar-nos, também podem fazê-lo, e estamos naturalmente, esperamos vir a recebê-los em setembro na nossa escola,
Portanto, e estaremos lá para os receber com uma semana de projeto que estamos a preparar, com muita vontade, com muito empenho, para que de facto a experiência dos alunos connosco comece sempre da melhor maneira. Quem estiver mesmo com muita vontade de nos conhecer, assim mortinho, pode vir à Teen Academy. Exatamente. Muito obrigada a todos. Agradeço também à Helena e à Ana Lia por terem estado connosco e ficamos então a aguardá-los. Muito boa tarde e até breve. Boa tarde a todos. Boa tarde. E até breve. Deus.